A presença do Senhor é manifestada de várias formas. Em meio às tormentas da nossa vida, é preciso silenciar o nosso coração, abrirmos-nos para reconhecê-la e para não deixarmos a graça passar. Colocando a nossa mão na mão do Senhor, que nos revela a sua bondade e nos dá a sua salvação, celebremos com fé. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa
justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação. Nos concedei. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Breve reflexão. Caríssimos, a primeira leitura nos diz que o profeta Elias reconhece a presença de Deus na suavidade da brisa, e não no vento forte nem no terremoto. O salmista clama ao Senhor que ao povo lhe seja revelada
a sua bondade e concedida a sua salvação. Na segunda leitura, São Paulo externa o seu profundo desejo de que os israelitas, seu próprio povo, abracem o Evangelho de Jesus Cristo e encontrem a salvação pela fé. Finalmente, no Evangelho, Mateus nos conta como Jesus caminhou sobre as águas do mar e causou medo aos discípulos que não o reconheceram. Quantas vezes, irmãos, o Senhor também vem em nossa direção e não o reconhecemos. Os nossos conflitos, medos, os ventos fortes, os terremotos, as tempestades desviam a nossa atenção e nos impedem de reconhecer o Senhor em nossa vida. Irmãos, a presença de Deus se manifesta de várias formas. Ela pode estar na suavidade da brisa, como reconhecido pelo profeta Elias na primeira leitura. Silenciemos as tormentas de nosso coração e elevemos a nossa voz ao Senhor como salmista, e busquemos enxergar a bondade do Senhor e escutar a sua voz. Acolhamos a herança da qual fala São Paulo e nos reconheçamos parte da família de Deus em Cristo. Caminhemos com Jesus no mar da nossa vida. Tenhamos fé e não hesitemos. E se hesitarmos, coloquemos a nossa mão na mão do Senhor. Ele que nos dá força e coragem. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém. Bênção do cristão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.